todos. Facilita alguma coisa e complica um pouco, né? Mas eu queria dizer para vocês o seguinte: a sociedade brasileira tem hoje nas mãos a possibilidade, de fato, de caminhar para uma mobilidade sustentável no país e romper com a política iniciada na década de 50, onde o Estado brasileiro se pôs aos pés da indústria automobilística para universalizar o uso e a propriedade do carro como política de Estado. Agora existe lei, existe instrumento, existe a vontade da sociedade para mudar isso. E mudar isso, hoje, ela é absolutamente factível. O que nós não podemos é deixar o Estado sozinho, achando que isso vai acontecer. A pressão social tem de continuar. E eu digo a pressão, todas as entidades ligadas hoje têm um conjunto de propostas que pode fazer essa mudança. Com relação ao custeio da tarifa, o MDT, nós estamos defendendo, lançamos uma campanha em 2005, que era chamada Tarifa Cidadã Transporte Público com Inclusão Social, onde a gente defendia naquela época que o usuário não pagasse mais do que 50% dos custos de transporte. Isso para ter justiça tributária e justiça social. Quer dizer, é um absurdo o serviço público perante a Constituição como serviço essencial. Tem um projeto de lei agora para transformar também em direito social, e o Estado brasileiro trata totalmente diferente que ele trata a educação e saúde. Ele não tem uma política de fato. Não, onde é que está a ProUni do transporte público? E aí o Bicalho coloca que nós temos que esse financiamento não pode ficar nas costas das tarifas. Nós não podemos continuar tendo, por exemplo, todo o custo que é uma outra gratuidade social, que é a questão da pessoa portadora de deficiência paga pelo usuário. Nós não podemos ter os 50% do estudante pago pelo usuário. Isso tem de ser da sociedade brasileira. E isso é que tem de mudar. A outra coisa, o maior absurdo, nós temos que eu costumo dizer, o Ministério da Fazenda é o pai dos automóveis e a madrasta, aquela madrasta bem ruim do transporte público. Qualquer coisa que a gente propõe no transporte público é problema. Quando nós falamos de automóvel, não. Vocês imaginem pegar todos os recursos da CID, que na realidade deveria ir para os municípios e parte do Estado, ele pega esse dinheiro e põe para não aumentar o custo da gasolina. É um absurdo. Só para vocês terem uma ideia, só isso, de 2009 até agora, foram 20 bilhões que foram colocados no bolso de quem tem carro. Que a gente vê o seguinte: tudo que a gente diminui é dinheiro no bolso, é distribuição de renda. Agora, para o transporte público é o contrário. Nós pegamos o diesel, aumentou 4 vezes mais, aumentou nossas tarifas em 15%, com a política de taxar o diesel e subsidiar a gasolina. O IPI é outro dinheiro direto do bolso desde 2009 até agora, foram 10 bilhões colocados no bolso de quem tem um automóvel. Para a gente ter uma ideia, nos últimos 10 anos a inflação foi da ordem de 150%, segundo o IPEA. A gasolina foi 145%, e o automóvel foi 40% só desse período. Quer dizer, se coloca como a ministra da Petrobras fica muito feliz quando vê o congestionamento, porque isso aí significa dinheiro, gasto com gasolina, poluição, certo? Isso é que nós temos de mudar. Quer dizer, então, agora, houve um esforço, o governo, a partir das manifestações, propôs um pacto da mobilidade. Depois propôs criar um Conselho Nacional de Transporte. Depois, por uma pressão da sociedade civil, lá no Conselho das Cidades, esse conselho foi assumido pelo Comitê de Mobilidade e Transporte do Conselho das Cidades. E nós trabalhamos, o Bicalho faz parte desse trabalho junto comigo, e nós estamos desde junho, 23 de julho, né? Nós elaboramos, e semana passada a gente fez uma resolução aprovada pelo Pleno do Conselho,
onde nessa resolução nós defendemos explicitamente que o usuário não pague mais de 50% das tarifas. No mínimo, 50% das tarifas. Então, para isso, nós não estamos fazendo uma proposta absurda. Nós estamos achando que tem que existir nessa movimentação a ação dos municípios, o governo do Estado, que parece que não tem nada a ver com a história, porque a gente vê que eles ficam meio parados, o governo federal deu a sua, como foi colocado aqui na mesa, a questão do pagamento pelo faturamento dos encargos sociais, o PIS/COFINS, mas ainda tem mais um tanto para ser aprovado no REITU. Quer dizer, imaginar que o governo federal não vai empenhar para apoiar o REITUB é realmente uma provocação para a sociedade brasileira. Hoje a gente precisava ouvir da Petrobras uma política clara de rebaixar o preço do diesel em pelo menos 50%. Isso nós reduziríamos mais 15% das tarifas do Brasil. E a outra, aí é responsabilidade sim dos prefeitos. Os prefeitos têm que parar de ter medo, tem que parar de ter medo de comerciante, tem que parar de ter medo de quem tem carro e tem de dar prioridade ao transporte coletivo no trânsito. Nós temos de pegar, não dá como a gente imaginar uma rua que passe um ônibus com o carro estacionado atrapalhando a velocidade. Não dá para ter um corredor de ônibus onde o prefeito fica com medo de dar prioridade ao transporte público e reduzir 20% dos custos e, melhor ainda, reduzir da ordem de quase 50% do tempo de viagem. Isso está tudo na mão. Então nós defendemos, por outro lado, nesse pacto, nós defendemos que esses 50 bilhões não pode mais ficar só em sistema estrutural, onde o próprio governo federal mostra a sua incapacidade de capacitar os municípios, dar condições deles fazerem projetos, deles acessarem esse recurso. Como foi dito mesmo pelo Zaratim, só 8% dos recursos, da ordem de 96 bilhões, segundo a ministra do Planejamento, foram gastos, 50% empenhado. E isso não é preocupação deles. Eles acham que isso pode continuar assim. Então nós achamos o quê? Desses novos 50 bilhões, tem que ser aplicado em capacitação do município, em assessoria, né? Nós temos de ter nisso aí, como disse o Bicalho, nós precisamos dar qualidade ao dia a dia, não só ao sistema estrutural. Nós temos que ter abrigo, tem que ter informação para o usuário, tem de ter sistema de informação, e hoje nós temos a tecnologia suficiente para que a gente dê para o usuário ele saber quantos minutos vai passar o próximo ônibus. Isso tudo está na mão. Nós precisamos mudar isso aí. E a sociedade civil também precisa ser capacitada para ser um interlocutor qualificado com o poder público. Nós do MDT estamos tentando fazer uma historinha em quadrinho sobre a lei de mobilidade, estamos pensando em fazer a lei comentada, uma série do nosso nível que a gente pode ajudar. Mas o governo federal e os governos dos estados, que a gente fala, a gente não vê, ele buzinar nada, nadinha, certo? Nós estamos precisando que eles apareçam nesse processo de revolução da mobilidade no país, que é possível. Então, o que eu acho hoje é que a gente tem que ficar atento, os olhos todos em cima, para a gente não ser enganado na reta final. Mas quando fizer em junho, um ano das manifestações, nós precisamos ter, de fato, uma forma que esse dinheiro que vai para os sistemas estruturais, que juntando com São Paulo e Rio, é da ordem de 200 bilhões. Aqui eu tenho os dados que a ministra colocou, só para vocês terem uma ideia. Olha só, sabe quanto? Só os 95 são 2.900 quilômetros de vias estruturais de transporte. Corredores de ônibus, 1.556. BRT, 567. Metrô, 259. É 4 vezes a rede de São Paulo. Nós temos tudo para mudar esse país, gente. Tudo para mudar esse país. Agora, se nós ficarmos só olhando, não, eles já sabem como é que é, não vai dar certo. Então há uma responsabilidade, eu coloco isso de forma muito clara, e o MDT defende de forma bem explícita
Nós fazemos parte do Fórum Nacional da Reforma Urbana, que reúne os movimentos sociais e ONG que lutam pela reforma urbana. Nós temos agora, em novembro, a Conferência das Cidades, que lá a gente tem que tirar o Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano, onde a parte de transporte tem que estar lá dentro. Nós temos que integrar as políticas de mobilidade com as políticas urbanas. Não dá para ter lucro imobiliário generalizado com os investimentos de transporte, e nem o tostão vai para o sistema estrutural de transporte, para pagar os custos de transporte. É um lucro monstruoso que o setor imobiliário ganha com a qualificação desse sistema. Então, esses 200 bi vai dar um nível de riqueza para o setor imobiliário gigantesco. Nós não podemos deixar isso passar de graça, certo? E a gente sabe muito bem como é que isso se articula. Hoje, as empreiteiras todas estão hoje sendo empreendedores imobiliários. Nós temos que tomar muito cuidado com as PPPs, para elas não serem só um fundo para tirar dinheiro do Estado. Nós temos que controlar também isso. Então, a sociedade civil precisa conhecer mais a fundo. Esse é o momento, e esse momento nós não podemos deixar ele passar sem que a gente esteja de olho. Então, eu queria fazer esse meu desabafo. Eu geralmente sou muito emocional na minha fala, né? Mas dizer para vocês, mobilidade sustentável já, Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano já, reforma urbana, qualidade de vida e qualidade do meio ambiente já, acessibilidade para a pessoa portadora de deficiência, e o ano que vem nós temos que fiscalizar tudo do decreto, que já deveriam ter vias acessíveis, transporte público acessível, habitação acessível. Precisamos dar esse salto de qualidade para a sociedade brasileira. Então, a nossa expectativa é que a próxima campanha eleitoral, esse nosso tema venha, mas não venha com promessa, venha com compromisso de implantar nos próximos governos, e não só de dizer eu prometo, que agora tem propostas executivas, todas elas claras, e precisa do Estado brasileiro romper definitivamente com a sua política pró-automóvel no Brasil. Era isso aí, gente. Muito obrigado. Bem, senhoras, senhores, nós sabemos que essa mesa ela é